dia 2 de maio, é dia de trabalho para professor universitário, mesmo aposentado, e nós estamos aqui para fazer um bate-papo com o professor Carlos Magno, Castelo Branco, Fortaleza. Você vê que eu tenho uma colinha aqui na tela para memorizar esse nome completo, né? E com a professora Ana Tereza de Abreu Ramos Cerqueira. Ana Tereza. Nós vamos conversar a propósito de um estudo recém-anunciado, um estudo de efetividade da vacina da AstraZeneca Oxford, para ser realizado aqui no município de Botucatu. E o professor Carlos é uma das pessoas, é um pesquisador que foi diretamente envolvido, coordena a elaboração do projeto do estudo. E a gente quer conversar, então, com o professor, aproveitar para falar a esse respeito, contando tanto detalhes como é que foi a origem desse projeto, aí, dos primeiros insights, quando ele ainda nem estava presente, até o momento de sua entrada e de sua contribuição mais efetiva, e de como está atualmente aqui. Nós três conversamos previamente sobre um pequeno roteiro de algumas ideias para conduzir a conversa, enfim, para conduzir de uma maneira mais informal de conversa isso aqui. Não é uma intenção de discutir aspectos teóricos, metodológicos do projeto. É mais dessa oportunidade que o Carlos, como pesquisador e cidadão, terminou se envolvendo, tendo a chance de contribuir nesse momento tão difícil. Então, para começar, eu vou pedir que a Ana faça uma breve apresentação, Ana Tereza por Ana Tereza, e, em seguida, o Carlos faz a mesma coisa. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês. Tenho acompanhado essa possibilidade que a cidade vai ter de ter essa pesquisa sendo desenvolvida, trazendo como consequência disso uma imunização, uma vacinação de toda a cidade, o que acaba tendo para a gente uma possibilidade muito grande. Eu acho que tanto para todas as pessoas que residem em Botucatu, como essa possibilidade de conhecer mais, de saber mais sobre as possibilidades da vacina, suas consequências, e também, claro, da gente levar em conta o benefício que isso vai trazer para a população. Que foi alguma coisa surpreendente, né? Não foi uma trajetória que a gente foi acompanhando, isso foi um impacto, eu acho que um bom impacto, né? E eu acho que seria muito interessante a gente poder acompanhar um pouco, quer dizer, todo o processo que isso trouxe. Quer dizer, eu acho que tanto a entrevista do reitor quanto a entrevista do prefeito, eles trouxeram alguns dados que a gente quer entender mais, como é que foi todo esse processo, como é que foi essa possibilidade, para a gente poder compartilhar e acompanhar esse processo, que eu acho que vai ser importante para a população, para a pesquisa e, na verdade, para todo o país, né? Então, eu acho que, assim, é um prazer estar aqui com vocês, dois colegas da pós-graduação, principalmente isso, vamos entender tudo isso, vamos poder ter essa possibilidade de vislumbrar o que esse projeto pode trazer, como foi a construção dele. Acho que isso é muito importante para todo mundo, para a ciência, para o país, né? Então, acho que é um prazer estar aqui. Eu só brincando, a Ana falou no final aí, agora há pouco eu tinha recebido aqui no Facebook, uma mídia dessa, uma mensagem sobre o projeto, com uma reportagem contigo, né? E eu compartilhei dizendo que é de Botucatu para o mundo. Mas, Carlos, por favor, inicia aí de Fortaleza por Fortaleza, como é que você prefere? Vamos lá, né? Eu sou Carlos Magno Fortaleza, né?
meu sobrenome é de fato Fortaleza, embora eu tenha nascido e me graduado em Fortaleza, Ceará, o que é uma fonte contínua de confusão. E, ao longo do tempo, eu que tenho assim, um interesse muito grande por ciências exatas, humanidades e pela medicina que eu pratico nos dias a dias, fui me transformando numa coisa esquisita que os amigos clínicos chamam de epidemiologista e os amigos epidemiologistas chamam de clínico, certo? De toda forma, tive e tenho o prazer de ter colegas que eu admiro bastante, entre os quais se inclui o professor Hildeberto e a professora Ana Tereza, e de ter conhecido outras pessoas que foram essenciais para o desenvolvimento desse projeto. Carlos, então, para a gente iniciar essa conversa sobre o projeto, né, eu acho que você podia começar falando um pouco do que é um estudo de efetividade, esse estudo de vida real, né? Situar esses estudos dentro dos processos de avaliação, vamos chamar assim, do desenvolvimento e utilização de uma vacina, quais seriam as principais perguntas, objetivos de um estudo como esse, e, enfim, que compromissos a gente vê que um estudo anunciado como esse, falando de vacinar todo mundo, ele, às vezes, pode confundir pessoas, deixar uma ideia não muito clara, não é simplesmente um trabalho de vacinar toda a população. Tem um estudo, então, toda uma série de outros compromissos. Falasse um pouco sobre isso, e se a gente sentir necessidade, a gente pede algum complemento. Fique à vontade. Muito bem. Eu queria, para chegar ao que é um estudo de efetividade, né, revisar todas as etapas que são feitas ou exigidas pelas agências regulatórias para que um medicamento ou uma vacina chegue até o ser humano. Especificamente em vacinas, a primeira etapa envolve garantir que essa vacina ela é segura em sistemas biológicos. Então, se aplica a vacina a animais de experimentação, hoje em dia de uma maneira muito regulada do ponto de vista eticamente, e isso se chama fase pré-clínica. Depois, nós temos uma primeira fase clínica com humanos, em que é usado um pequeno número, geralmente entre 10 e 30 participantes, e o que se busca saber é, principalmente, se a vacina ela é segura, se ela não causa danos, e aí, nesse momento, a geração de anticorpos contra o vírus, no caso da vacina da Covid, é um objetivo secundário. O primário é saber a segurança. Uma vez garantido que isso é seguro para o ser humano, então nós já temos duas provas de segurança, uma com animais e outra com o ser humano. A terceira etapa do ensaio clínico geralmente é chamada fase 2, em que você faz um estudo envolvendo aí por volta, em geral, de 200 a 300 pessoas, e que ele tem um objetivo muito importante de medir dose e resposta. No caso específico das vacinas, identificar que dose promove que quantidade de anticorpos neutralizantes contra o vírus. Quer dizer, o anticorpo neutralizante é aquele que você extrai do sangue, purifica como anticorpo neutralizante e joga uma cultura de vírus para ver se ele destrói, inativa o vírus. Por fim, existe a fase 3, que é quando você realmente aplica a grandes populações, geralmente aí entram 2 braços, em geral, quem recebe a vacina sabe se está usando a vacina ou um placebo. No caso da AstraZeneca, eles foram extremamente éticos, o placebo era uma vacina contra meningite meningocócica. Então, a pessoa que era placebo, ela já tinha um benefício, que era se vacinar contra a meningite. Essas fases, até a 3, são as chamadas fases pré-comercialização, e elas funcionam para que se requeira
o registro em agências regulatórias. Então, houve um estudo de fase 3 extenso no Brasil, coordenado pela Unifesp e pela Fiocruz, mas com centros de inclusão em várias regiões do país, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. E esse estudo ele foi analisado em conjunto com mais 4 outros estudos de fase 3 de outros países, e que gerou artigo a partir do qual foi solicitado o registro da vacina da AstraZeneca no Brasil com o nome de vacina recombinante Covid-19 Fiocruz. Ela tem um registro com o nome específico para o Brasil, e a que foi registrada foi somente a que usa exatamente os mesmos componentes que são usados no Brasil. Por exemplo, nós não podemos usar uma vacina AstraZeneca europeia, porque, embora o princípio seja o mesmo, ela tem alguns componentes que não são os mesmos e teria que passar novamente por uma análise regulatória. Ocorre, então, que a vacina tem um registro definitivo no Brasil. E aí se colocam os estudos de fase 4, que são os estudos pós-comercialização. Estudos de fase 4 têm sido muito valorizados em várias áreas, por exemplo, na área de medicamentos psicotrópicos, por exemplo, que muitas vezes não funcionam do mesmo modo na vida real como funcionaram no ensaio clínico, porque o paciente da vida real não é tão aderente, em geral não é um paciente com quadro tão leve, etc. E, portanto, já ocorreu de na vida real não se repetir o que se via no ensaio clínico de fase 3. Com vacinas não costuma acontecer isso, mas pode ser que uma vacina se mostre na vida real menos efetiva, a gente chama de efetividade o sucesso na vida real e de eficácia o sucesso no ensaio clínico de fase 3, que é um ensaio clínico conduzido com condições ideais de temperatura e pressão, como eu sempre digo, né? Condições ideais, sujeitos ideais, de forma que ele tem muitos benefícios, mas, por exemplo, isso vale tanto para os ensaios clínicos da AstraZeneca, como, por exemplo, para o da Coronavac, a proporção de idosos nos estudos era muito pequena, certo? E não permitiu-se ter poder estatístico para avaliar em idosos. Então, uma série de perguntas que permanecem, e essas perguntas elas dizem respeito, primeiro, a como a vacina funciona na vida real, qual o seu impacto, um impacto que pode ser até maior que aquele visto no ensaio clínico, porque na vida real entram outros conceitos, como, por exemplo, de imunidade de rebanho. Você vacina uma população e protege aqueles que não foram vacinados. Coisa que, quando você vacina no ensaio clínico, é uma população dispersa, né? O impacto dela sobre os não vacinados é mínimo. Então, o estudo de efetividade para uma vacina, ele é aquilo que, de fato, sacramenta o seu uso em saúde pública. No caso do Brasil, há ainda um grande desafio ao estudo de efetividade, que são as variantes do SARS-CoV-2, do coronavírus. Nós sabemos que há estudos que mostram que as nossas 2 vacinas produzem anticorpos neutralizantes contra a variante P1 amazônica, ou como eles chamam lá fora, brasileira, certo? Mas nós precisamos ver como é que isso funciona na vida real. Agora que a P1 está dominante, o que não era a situação na época do ensaio clínico. Então, o estudo de efetividade, ele traz muitas respostas que você não teve no estudo de eficácia, que é o ensaio clínico de fase 3. Por outro lado, o estudo de efetividade, por envolver uma população maior, ele não permite o segmento tão cuidadoso, tão minucioso que você tem no estudo de fase 3. Então, você tem ganhos e perdas em estudos de efetividade, comparado com os de eficácia, mas geralmente ambos se complementam. Eu queria só que complementar que o estudo de efetividade é tão essencial que várias novas vacinas contra a Covid estão fazendo estudos de efetividade em outros países, e
por exemplo, a Coronavac no município de Serrana. E esses estudos de efetividade, eles dão resposta para o mundo inteiro. Então, o que Botucatu dá resposta não é somente algo importante para o programa de imunização do Brasil, mas para o programa de imunização de qualquer país que venha a utilizar a vacina da AstraZeneca, que no fora do Brasil é chamada de Chadox-1, e que no Brasil é chamada de vacina recombinante Covid-19 Fiocruz. Carlos, eu queria só te pedir para complementar. Nesse estudo, nós teremos a vacinação, as 2 doses, e mais um acompanhamento da população vacinada, por quanto tempo e o que é previsto esse acompanhamento. Esse é um outro detalhe muito particular desse estudo. Né? Esse estudo ele pretende fazer uma vacinação rápida de toda a população elegível do município de Botucatu. Por população elegível, entenda-se aqueles que têm mais que 18 anos, porque a vacina ainda não foi autorizada em menores de 18 anos, e que ainda não foram vacinados. Né? E, portanto, nós estimamos que eles sejam menores que 65 anos. Essa população entre 18 e 65 anos, e também excluindo dessa população aqueles que, como vários de nós, foram vacinados por sermos profissionais da saúde, né? Então, ela é estimada em Botucatu como um pouco menos que 80 mil pessoas. Esse seria o grupo intervenção do estudo. Há diversos grupos de cortes controle. Então, nós temos a corte controle das pessoas na mesma faixa etária não vacinadas nos municípios do Polo Cuesta, que conjuntamente tem uma população um pouco maior que a de Botucatu, mas muito semelhante. Então, essa corte teria algo próximo a 100 mil pessoas. Nós temos uma segunda corte de comparação, que na verdade é dividida em 2 subcortes, que são aqueles vacinados no âmbito do Plano Nacional de Imunização, e aí temos um grupo vacinado com Coronavac, um outro grupo vacinado com a vacina da Fiocruz, e nós temos um outro grupo, uma outra corte controle, também essa dividida em 2, que é a corte dos menores que 18 anos, em Botucatu ou nos demais municípios. Essa última corte ela vai ser usada para estimar imunidade de rebanho. Por exemplo, o quanto vacinar os adultos tem impacto sobre a Covid em menores que 18 anos em relação à incidência da Covid em municípios onde essa vacina não ocorreu. E, ao mesmo tempo, né, nós temos os desfechos de interesse, que são a Covid sintomática, confirmada laboratorialmente, a Covid confirmada laboratorialmente, que leva à internação, aquela também confirmada, que leva à UTI, e a que leva à morte. Então, esses são os desfechos que serão comparados em todas as coortes. Né? Então, cada coorte, sempre a coorte de intervenção, a coorte-alvo da população, será comparada com essas demais coortes, das quais a principal, evidentemente, é aquela composta por indivíduos da mesma idade, mesmas faixas etárias, e que não foram vacinados. Esse desfecho sendo medido até quanto tempo depois da segunda dose? O segmento será 6 meses após a primeira dose. Então, nós começaremos a identificar o que consideramos desfechos de interesse 3 semanas após a primeira dose, que é o que já ficou demonstrado, inclusive aceito pela Agência Europeia de Medicamentos, como um tempo onde já se desenvolveu alguma proteção, o que alguns estimam em até 70%, com a única dose, e depois da segunda dose, quando se estima que essa proteção ela chegue a 80%, 85%, caso a segunda dose seja feita com pelo menos 12 semanas
de intervalo, que é o que pretendemos fazer. Então, o segmento é de 6 meses exatos após a administração da primeira dose. Eu acho que é importante dizer que nós vamos sequenciar 100% das amostras de Botucatu e região. Então, isso permitirá que nós comparemos desfechos também individualizados por variante, o que é algo interessante. E também permitirá, claro, análises secundárias, como análise tipo antes e depois, com análise de séries temporais interrompidas, como é que era a incidência antes, como ficou depois, e aí nós podemos comparar esse antes e depois entre Botucatu e as cidades da região, e que 100% como eu falei, né, o fato de 100% das amostras serem isoladas permite uma série de outras análises, como, por exemplo, saber se a vacinação muda a distribuição das variantes, se existe emergência de novas variantes ao longo do estudo, todos esses sendo objetivos secundários ou exploratórios do estudo. Carlos, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que surgiu essa ideia, né? Esse trabalho, dos primeiros insights até o momento da sua incorporação, e como é que foi exatamente o tipo de participação que você teve. Eu tinha pensado assim, tipo, poxa, como é que de repente um pesquisador entra numa aventura como essa? Olha, às vezes a gente está na bancada e tem um edital aberto, um organismo de financiamento convocando para uma coisa e você avalia, opa, dá para mim, posso entrar nessa. Outras vezes a gente podia pensar que, lendo um estudo sobre, por exemplo, o que foi feito em Serrana, pudesse ter pensado, olha, foi apontado aqui como condições para um estudo. Enfim, são diferentes possibilidades de surgimento e a vida real, às vezes, é mais rica ainda. Então, conta para a gente como é que foi essa história aí. É só para reforçar essa pergunta sua, porque eu acho que num momento como esse é o sonho de todo pesquisador dessa área, né? Mas que, às vezes, quer dizer, pensando numa cidade do interior do estado de São Paulo, claro que nós sabemos que tem todas as condições, por várias razões, de um estudo como esse ser feito aqui, mas que certamente é um sonho. Quer dizer, como é que isso começa a ser efetivado? Como é que pode ser? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que esse estudo não surgiria se não existisse o solo fértil do Sistema Único de Saúde e da Universidade Pública e Gratuita no Brasil. Se não houvesse o solo fértil das universidades estaduais paulistas, né, como a nossa Unesp, que se prontificaram desde o início a apoiar a resposta, e no caso específico da nossa Unesp, a apoiar a resposta no interior paulista. Então, nada aconteceria se não tivesse esse solo fértil. Nada aconteceria também se o nosso prefeito não fosse alguém que, desde o início, encampou algumas das mais importantes bandeiras da luta contra a Covid. Ele, desde o início, investiu na testagem em massa, fomos um dos primeiros municípios a investir em testagem em massa, inclusive de contactantes. Ele investiu numa central Covid, que é um exemplo para o estado inteiro, um call center, onde as pessoas se informam, são orientadas e até direcionadas ao tratamento correto. E ele sempre foi alguém que resistiu às tentações pseudocientíficas, acientíficas, e que, na realidade, infelizmente, e aqui eu não quero ser um chauvinista da ciência, mas que são tentações que vêm com uma série de segundas intenções, de embarcar nos chamados tratamentos precoces, nas pílulas de ilusão, que prometem às pessoas de que elas podem adoecer, podem se expor,
mas não, mas vão ficar curadas porque as medicações são ótimas. Nosso prefeito nunca embarcou nisso, né? Ele resistiu bravamente. Nosso secretário municipal de saúde é um cara que tem uma história nessa universidade, né? Uma história, e conhece muito bem pesquisa, entende muito de pesquisa clínica, então sempre teve uma postura muito séria em relação a isso. Então, tudo isso que eu estou falando é o milieu, né, no qual uma proposta dessa poderia nascer. O prefeito Parreira, como vários outros prefeitos, estava buscando acesso a vacinas com que ele pudesse contemplar a população de Botucatu. Isso em cima das vacinas que já tinham autorização emergencial ou registro definitivo no Brasil. Ele primeiro pensou em utilizar a vacina da Janssen, né, e fez algumas gestões. A Janssen mencionou que talvez uma das possibilidades de compra fosse em âmbito de pesquisa, e aí ele procura o nosso reitor da Unesp, o professor Pascoal, que sugere o meu nome para pensar em uma pesquisa, e evidentemente que, conhecendo, tendo um convívio excelente com o doutor Dimas Covas e com o Ricardo Palacios, do Butantan, nós tínhamos Serrana como um exemplo, né, de algo semelhante ao que pretendíamos fazer. As negociações com a Janssen não foram adiante. Houve uma proposta que foi procurado o nosso prefeito por um grupo que queria vender AstraZeneca. Esse grupo hoje está nos jornais, a gente sabe que é uma fraude. Mas essa ideia de AstraZeneca nos levou a procurar uma colega que coordenou os estudos da AstraZeneca no Brasil. E ela ficou apaixonada pela ideia de Botucatu, é uma pessoa que conhece bem Botucatu, é uma pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Imunização e do Programa Nacional de Imunização como consultora, a doutora Lili Wex, da Unifesp. E a Lili ficou fascinada com a ideia de que Botucatu seria uma cidade realmente muito boa. E nos pôs em contato com a Sue Clemens, que é uma brasileira que trabalha na Universidade de Oxford, e foi a pessoa que fez os contatos da Oxford, da AstraZeneca, com a Fiocruz. A Sue Clemens teve um contato imediato com a professora Nízia, presidente da Fiocruz, que se empolgou muito com a ideia. Então, em menos de 24 horas, nós tínhamos pessoas-chave empolgadas com essa ideia. Já tínhamos vendido o peixe corretamente, honestamente, de que Botucatu é uma cidade pequena, portanto, você não precisa vacinar milhões de pessoas, não precisa deslocar milhões de doses. É uma cidade com um SUS consolidado e uma estrutura de vacinação que já foi capaz de imunizar toda a população contra febre amarela em 2 semanas. Nós temos um parque tecnológico da Unesp capaz, sim, né, desde que com recurso, de sequenciar os genomas de todos os vírus identificados, né, detectando suas variantes. E temos, evidentemente, a expertise, né, de estudos clínicos e de epidemiologia aqui. Então, uma vez convencidas todas essas pessoas muito importantes, né, entre o Ralph Clemens, da Fundação Bill e Melinda Gates, Andrew Pollard, também da Oxford, e alguns colegas da OMS que resolvem pedir que a gente fizesse delineasse um projeto. E aí entra a minha parte, onde eu delineio o projeto em tempo recorde. Isso foi feito em pouco mais que 24 horas, e fizemos uma reunião extensíssima, 2 domingos atrás, isso só faz 15 dias, com o grupo, né? E eles propuseram mais algumas questões, além da corte, o que eles chamam de caso controle de teste negativo, que assim, é um complexo de analisar, mas é uma espécie de um caso controle alinhado na corte. E aí nós fizemos todos os testes, todos os testes para identificar a amostra. Basta dizer que a nossa amostra é 10 vezes superior à mínima amostra requerida para um estudo como esse. Então, ela certamente permitirá
que a gente faça análise de subgrupos com bastante acurácia. E esse talvez seja o diferencial. Né? Há muitos detalhes metodológicos interessantíssimos no estudo de Serrana, mas o fato de nós termos um número maior talvez permita que nós façamos algumas análises de subgrupo para as quais não há poder estatístico numa cidade menor. Então, o nosso estudo é um estudo feito em complemento ao de Serrana, ele traz conhecimentos paralelos ao de Serrana para uma outra vacina, que, no fim das contas, é a outra vacina que existe no Programa Nacional de Imunizações. Nós temos hoje 2 vacinas, que são a Coronavac e a vacina da Fiocruz. Então, o que quero dizer aqui é que uma ideia como essa, ela não é uma ideia que nasce da cabeça de uma só pessoa. Ela é uma ideia que vem de uma faísca de interesse do nosso prefeito, que ganha um verniz acadêmico quando apresentada ao nosso reitor. Ele também é alguém que tem um conhecimento de epidemiologia bastante razoável, né? Bastante acima da média de um pesquisador clínico, tem trabalhado com a epidemiologia de pessoas em diálise, tem um grupo multicêntrico fantástico, e o professor Pascoal nos passou essa ideia, né? E aí a ideia foi crescendo, quer dizer, a partir da professora Lily Wex, da Unifesp, a gente já ganha uma ponte com a Universidade de Oxford e com a Fundação Bill e Melinda Gates, e até com alguns colaboradores da OMS. E em pouquíssimo tempo nós já tivemos uma visita técnica aqui do grupo da Fiocruz, do escritório deles em São Paulo. Essa visita é feita aqui, é avaliada a estrutura da nossa unidade de pesquisa em saúde coletiva, onde será sediado, certo, o controle operacional desse projeto, e se determina quanto de recursos é necessário, e fica uma última questão pendente: de onde virão as vacinas? Como as vacinas tinham que ser vacinas da Fiocruz, nós precisávamos de autorização do Ministério. E aí o nosso secretário de saúde, nosso prefeito e a própria Suane Clements, junto ao nosso reitor, visitaram o ministro, que pediu uma proposta pronta em 48 horas, a proposta chegou até ele, e uma vez aprovada na CONEP, ele se comprometeu não só a fornecer as vacinas, mas também, em via DCIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério, fornecer uma parte substancial do recurso para a genotipagem do SARS-CoV-2. Então, um fruto de várias pessoas, né, cada uma batendo nas portas adequadas para cada um de si, certo? E um projeto que certamente não aconteceria se nós não tivéssemos a imensa estrutura que a Unesp tem, se nós não tivéssemos a estrutura, inclusive, ganha com uma série de fomentos anteriores à pesquisa, relacionados ao Estado de São Paulo, né, a nossa FAPESP, relacionados ao CNPq, né, que geraram essa estrutura, e a própria DCIT, né, mas que geraram essa estrutura, a partir da qual esse projeto pode ser feito numa cidade como Botucatu. Mas eu acho muito relevante insistir aqui, né, professor Edeberto, professora Ana Tereza, que não se trata de um benefício de uma cidade em detrimento das outras. Se trata de um necessário estudo de efetividade, de funcionamento, de impacto da vacina no mundo real, realizado em uma cidade que tem o tamanho e a estrutura de SUS e a estrutura de laboratórios adequada para a condução desse projeto. Você estava na hora certa, no lugar certo. É um pouco lembrando a história aí. Mas
é mais do que isso, mas eu queria só te pedir, dessa trajetória, você citou momentos de conversa em 24 horas, de repente já tem todo um conjunto de contatos, de repente tem um movimento, aí você citou, tem uma pressão de tempo, às vezes em 48 horas eu tinha que escrever um projeto, entregar, e vai e apresentar, discutir com outros colegas. Eu queria te pedir, olha, dessa história, se você vê, se você gostaria de destacar assim, algum aspecto, seja de dificuldade, seja do quase folclórico, seja de ajuda, que foi especialmente significante para você que estava no meio do furacão. Bom, eu vou começar, né, repetindo que eu sou um defensor contínuo do Sistema Único de Saúde da Universidade Pública e Gratuita. Ali estão os meus deveres. Eu sou um médico de linha de frente com Covid, certo? Um clínico, sou alguém que tem como professor, né, um compromisso com ensino, pesquisa e extensão, e ajudado a gestão pública de alguns municípios que me procuraram, como Araraquara, por exemplo, do estado de São Paulo, e de todos que mostram uma boa vontade de combater o bom combate contra a Covid-19. Então, e as dificuldades são as mesmas facilidades. Quer dizer, a facilidade é ser um cidadão brasileiro inserido nessa catástrofe, com pessoas conhecidas que já faleceram, com familiares que estão duramente impactados pela crise econômica, vivendo em meio à mesma tragédia que todas as pessoas estão vivendo. Como professor universitário, eu entendo, e aí vem todos os princípios de extensão, de que nós devemos dialogar com a comunidade, aprendendo dela, e também permitindo, através de nossas intervenções, que melhore sua saúde e qualidade de vida. Então, quando um projeto desses chega para mim como uma ideia, o que eu tento fazer é imediatamente transformar essa ideia em algo sólido. E quando foram feitas as solicitações de Oxford, que são sempre para ontem e são sempre enormes, eu passei a trabalhar dia e noite para isso. Não delinear estudo. Olha, eu, embora já tivesse algum conhecimento sobre o tema, devorei em 2 dias um livro sobre epidemiologia de estudos de vacina. Fiz estudos porque não queríamos que chegasse impecável a Oxford a proposta. Por sorte, a Organização Mundial de Saúde já fez uma série de normas mínimas e básicas de como se deve conduzir vacina pesquisa com vacina em Covid-19. Então, tivemos essa facilidade, um pouco mais de simplificação, mas ainda assim foi um trabalho árduo. Em menos que 2 semanas, o trabalho foi escrito, discutido e aprimorado junto à Universidade de Oxford e à OMS, submetido aos órgãos regulatórios e aprovado. Então, embora a ideia inicial tenha mais algum tempo, 2, 3 meses atrás, quando havia as primeiras discussões com a Janssen, o projeto, de fato, quando nasceu como possibilidade real, correu todos os trâmites em 2 semanas. E falo mais, além de todos esses trâmites, nessas 2 semanas nós já estamos organizando os locais, identificando as pessoas que participarão na coleta de dados, ampliando a nossa estrutura laboratorial, tudo isso num tempo recorde, que é o que eu chamo desde o começo da Covid-19 de pesquisa de emergência, Emergency Science, ciência emergencial. Nós não temos tempo. Isso é uma coisa muito curiosa, porque um avaliador do DECIT disse assim, olha, vocês estão propondo fazer essa pesquisa em 8 meses, isso não é realista. E eu tive que responder para ele, com todo respeito, não se trata de realismo ou não, essa pesquisa tem que ser feita em 8 meses, ou não dará resposta em tempo oportuno para o Brasil. Então, nós não vamos relaxar e dizer que a pesquisa vai durar 2 anos. Certo?
para termos mais tranquilidade. Nós não temos esse direito de ter essa tranquilidade. A gente quer que essa pesquisa mostre, olha, essa vacina funciona na vida real e, caso o nosso governo consiga importá-la, comprá-la, produzi-la em grande contingente, ele conseguirá, de fato, né, controlar a Covid no país ainda esse ano, que é tudo o que nós queremos que aconteça. É interessante observar essa trajetória, né? Uma série de fatos acontecendo, mas fatos que estão acontecendo na frente de quem está muito atento e está muito envolvido. Além de constatar, quer dizer, nesses anos todos, trabalhando especificamente na pós-graduação, com projetos de pesquisa de todos os orientadores do Programa da Saúde Coletiva, eu tenho tido a oportunidade de observar a qualidade dos trabalhos dos alunos do professor Carlos. Então, é alguma coisa que a gente se sente segura, né, porque conhece a capacidade, o envolvimento do professor nessa linha de pesquisa, né? Mas é uma satisfação muito grande, porque é o momento que você quer realmente que esteja à frente, alguém envolvido, capacitado, preparado, e nesse momento, com a possibilidade da Faculdade de Medicina estar envolvida com toda a estrutura que tem para oferecer em termos de pesquisa, com a retaguarda do hospital e tudo. Então eu me sinto satisfeita e muito confiante e esperançosa nos resultados dessa pesquisa. Professora, é muito bom ouvir isso, né? E eu acho que é o seguinte, uma coisa que se pode contar é com o entusiasmo das pessoas. Quase todas as pessoas que nós já envolvemos no projeto têm um entusiasmo enorme. Desde a Suelen Clemens, passando pela Rosana, que é a coordenadora de pesquisa clínica dela aqui no escritório Oxford, em São Paulo, passando pela nossa unidade de pesquisa de saúde coletiva, que embarcou com muito entusiasmo nisso, a nossa faculdade de medicina, o nosso HC, certo? Toda a equipe, né, de coordenadores da área de imunização e vigilância do município de Botucatu, certo? É uma situação em que realmente nós temos muitas pessoas juntas, e a gente não pode deixar de dizer, né, que é um estudo que tem um imenso apoio federal, pelo qual eu agradeço ao Ministério, que sinaliza, inclusive, como já acentuou o professor Pascoal, né, uma mudança de postura em relação à pesquisa e às vacinas, né, isso é uma coisa importante, que também foi ressaltada pela doutora Carla Domingues, né, que diz que começa a haver bons sinais, né, na direção da vacinação no Brasil. Eu acho que isso independente de tudo que tem ocorrido. E isso jamais seria possível se não houvesse um investimento contínuo do Estado de São Paulo na excelência de suas universidades. Então, há um mérito aí que tem que ser compartilhado amplamente, mas e que, mais do que o mérito, importa o que nós podemos trazer para a população, que transcende muito a ideia de vacinar todos os elegíveis em um município. Isso, se fosse só isso, certamente não teria nenhum interesse meu, porque eu não acho que ninguém deva ser privilegiado sobre outra pessoa. Mas se trata de um estudo para demonstrar que uma vacina nova contra uma doença nova vai ter um impacto em uma situação de vida real. E, nesse ponto, é um estudo profundamente robusto. E eu queria acrescentar que é um momento muito especial que nós temos exatamente isso, quer dizer, um momento da universidade, da Unesp, com esse tipo de visão, né, de acolhimento de boas propostas, né? Sim, e assim, acho importante finalizar dizendo que essa proposta também não está no ar, né, longe de outras questões que têm sido feitas. Eu tenho que ressaltar
excelente trabalho que os nossos geógrafos da saúde de Presidente Prudente têm feito, que tem interferido diretamente nas políticas públicas do Estado para o interior paulista, certo? Dr. Raul Borges Guimarães, professor Edmur Pugliese, são pessoas que têm trabalhado muito duramente e com muita responsabilidade e sensibilidade social. Nós temos uma rede de virologistas aqui que tem pessoas do cunho do professor Paulo Inácio, de Araraquara, a professora Paula Raal, de São José do Rio Preto, que são pessoas que sempre, desde a época do Zika, desde a época da gripe suína, sempre estiveram na linha de frente para desenvolver respostas para a saúde pública. Então, eu não quero aqui fazer uma divisão preconceituosa, jamais faria, entre ciência útil e ciência pura, né? Até porque as ciências puras às vezes se mostram tão úteis no futuro, né? O Faraday, quando ele leva a eletricidade, mostra a eletricidade para o ministro das Finanças da Inglaterra, e o cara disse: esse negócio de eletricidade é muito interessante, pena que não tem uso nenhum. Então, eu jamais faria, né, uma distinção entre ciências que têm uso e ciências que não têm uso. Mas eu acho que momentos de emergência exigem uma ciência de emergência. E é exatamente isso que nós estamos aqui como Unesp inteira tentando deixar, né? Nós falávamos no começo da pandemia que a Unesp tinha que deixar a sua pegada na resposta, na proteção, principalmente ao interior paulista. E eu acho que isso não é confirmado. Então, isso é que me deixa muito feliz, né? Muito reassegurado, né, da nossa proposta de uma ciência voltada. Nós temos mais algumas questões aqui para conversar, Fortaleza. Uma primeira, talvez assim, mas você já falou alguma coisa sobre esse assunto, é só ver se você queria, em primeiro lugar, se tem alguma coisa das principais características do projeto, como ele está agora, que você gostaria de destacar. Você já as apresentou e se teria alguma coisa para destacar. E aí, só para puxar um toque mais pessoal, né? Se nesse formato do projeto, se tem algum objetivo cuja inclusão tenha sido identificada por você como um desafio especial ou de maior dificuldade de operacionalização. Você já destacou o terreno fértil, né, em que se chega uma proposta, até lembrando um velho sambinha do Paulinho Viola, quando ele fala que uma semente lançada num solo tão fértil não deve morrer. Essa brotou. Então, fala para a gente sobre isso aí. Eu sempre fico com frio na barriga até o momento em que as vacinas chegarem, né? Mas, sim, nós temos vários compromissos que fazem com que seja muito difícil se voltar atrás de qualquer aspecto relacionado à vacina. Eu quero dizer que o que nós temos de muito especial é a possibilidade de comparar com diferentes cortes. Tá? Por exemplo, comparar com as pessoas que tomaram Coronavac, que já são um número significativo, então eles podem ser comparados. Temas de notificação de desfechos e notificação de vacinação são muito robustos no Brasil. Então, a gente pode identificar quem se vacinou com Coronavac, por exemplo, e ver os desfechos para comparar. Temos a questão da imunidade de rebanho, que é difícil, que é uma das questões mais difíceis de se abordar com um desenho epidemiológico. Eu acho que nós conseguimos um desenho epidemiológico para identificar, né, no momento que você não pode vacinar menores que 18 anos, e menores que 18 anos têm sim Covid, você comparar, né, no município de Botucatu e em outros municípios, como fica, né, a incidência em menores de 18 anos nesse período de 6 meses, né, após o movimento de vacinação aqui. E outra, que nós temos essa fase chamada caso de controle de teste negativo, que permitirá que a gente aborde indivíduos com doenças, né, comorbidades específicas, doenças específicas, características especiais, certo?
Então, há uma riqueza imensa de dados a ser gerado e, certamente, o que é um produto colateral, mas muito agradável, né, é que Botucatu entra no mapa mundi das cidades que fizeram testes de efetividade de vacinas, que não dão para encher uma mão, certo? No mundo. Então, acho que isso tem que ser visto também como um ganho acadêmico, um fortalecimento da pesquisa realizada no âmbito da universidade pública. Falando da situação atual do projeto, mas também dessa trajetória. Pela história que você contou, a gente vê que não é a história da construção apenas, vamos dizer assim, de um projeto técnico de pesquisa. Tem a ver com, desde preocupações dos valores que você já destacou, que te fizeram se identificar com a proposta e encaminhá-la, mas eu queria te pedir que falasse o seguinte: olha, dar forma a um projeto desse, num momento político como o atual, não deve ter sido tarefa. A construção mistura interesses dos níveis municipal, você já citou, tem a prefeitura, tem a faculdade de medicina, tem o Hospital das Clínicas, temos outros atores, né? E o nível estadual, a própria Unesp, a Secretaria de Saúde, você é integrante do Comitê de Contingência contra a pandemia, tem um nível federal. E, apesar disso tudo, o projeto teve forma, tomou corpo e foi aprovado. Né? Chega no sucesso. Então, o que é que você destacaria como talvez o mais importante, mais desafiador em relação a essa história de sucesso? Né? Apesar de todas as dificuldades, além do que você já falou, do grupo e do momento, da estrutura que existia, etc. Olha, eu queria deixar claro que eu sou membro do Comitê de Contingência do Estado de São Paulo, que é um grupo formado por diversos pesquisadores, né, pessoas que estão ali, que não têm vínculos com a administração direta do governo de São Paulo, e alguns outros que têm algum vínculo. E esse grupo sempre foi de discussão democrática. Nunca nenhum de nós lá foi censurado, coibido por manifestar, por exemplo, desacordos lá dentro. E sempre tudo foi discutido com muita seriedade, claro que nós éramos um grupo consultor, o que significava que o governador tinha a obrigação de aceitar 100% do que nós falávamos, mas sempre houve uma liberdade grande lá dentro de discussão. Né? E o que isso tem a ver com esse trabalho? Né? Esse trabalho ele vem demonstrar, a meu ver, que a união de boas vontades diversas pode gerar algo importante para a população. Essa união de boas vontades diversas é um oásis, né, num deserto de disputas, de polarização, de políticas de cegueiras anticientíficas, e ele permite, nesse oásis, identificar espaços, e aí nós tivemos boa vontade da Fiocruz, uma grande instituição de pesquisa, né, patrimônio brasileiro, uma boa vontade do Ministério, que observou e entendeu que esse tipo de estudo é relevante, né? Tivemos o reconhecimento na universidade e pelos pares. Eu tenho conversado com vários epidemiologistas que têm se interessado profundamente pelo nosso estudo. O estudo ele transcende vieses políticos, ele é um estudo em prol da população, né? Um estudo feito em prol da população brasileira. Eu repito, né, que é um equívoco acreditar, embora haja méritos do prefeito de Botucatu, haja méritos incontestáveis do nosso secretário de Saúde, porque eles investiram nessa visão não negacionista, nessa necessidade da vacinação, nesse discurso pró-ciência,
né, que, mais uma vez, não é para ressaltar o chauvinismo da ciência, mas para determinar que, em algum momento, você precisa de racionalidade nas respostas a uma crise como a que nós vivemos. Mas, mais do que tudo isso não é um projeto de disputas de narrativas, esse é um projeto para mostrar que uma vacina funciona na vida real, e uma vez demonstrado isso, fazer com que outros locais possam se beneficiar desse conhecimento. E é por isso que a gente pede, a gente diz claramente à população de Botucatu, né, não pode entender equivocadamente essa vacinação como um passaporte para liberar, parar de tomar os cuidados com o Covid, deixar de usar máscara, aglomerar, porque se isso acontecer, isso vai desfazer o impacto da vacina que nós gostaríamos. Isso vai ser um contrapeso ao impacto da vacina. Então, nós temos que manter os mesmos cuidados para que a gente mostre, né, que a vacina, de fato, ela teve um impacto populacional. Acho que é um ganho para a população de Botucatu, principalmente na medida em que se reconhece que ele é um município que tem o SUS organizado e é um município que tem uma grande faculdade de medicina, né, e outros institutos da universidade com excelência de pesquisa. Isso projeta o nosso município para o mundo, né, e demonstra como políticos, pesquisadores, quando pensando no bem comum, podem gerar um projeto muito arrojado, né, e muito útil para a população como um todo. Fortaleza, você. Agora eu queria te ouvir, assim, como pesquisador, mas também como cidadão. Aliás, eu acho que você, em momento algum dessa conversa, deixou de se comportar dessa maneira. Né? Mas, assim, e você já destacou que a construção desse projeto não é uma coisa assim, pessoal, né? Situou a sua exceção, sua colaboração, mas teve uma possibilidade de envolvimento e de participação direta nesse projeto. E assim, até que ponto você vê assim, que quando você foi mobilizado para as conversas iniciais, algumas pessoas já estavam buscando um caminho, né? Mas até que ponto foi possível para você, na conversa com o Pascoal, também lá no início, ter enxergado, que tinha um papel, uma possibilidade de aproveitar uma janela de oportunidade que a pandemia estava abrindo para os pesquisadores, a Ana já destacou um pouco isso lá no início, e estando nesse local, nesse momento, nesse contexto, foi possível aproveitar essa oportunidade, né? E, enfim, contribuir para viabilizar a concretização da proposta. Conte tudo. Eu tenho que fazer uma breve biografia, né, de pouco mais de um ano, né, da minha vida. Logo que começou a Covid, eu sonhei com algo, né, que, infelizmente, esse tsunami não me deixou finalizar, mas eu sonhei com uma resposta transdisciplinar para isso, né? A professora Ana Teresa sabe que nós tentamos fazer um projeto temático transdisciplinar que fosse desde a área psi, considerando todos os danos e impactos sociais, considerando toda a questão, desde a modelagem matemática, a geografia da saúde, a biologia molecular, e tudo isso num grande projeto em que se interligassem os diversos saberes. Isso não deu certo, mas eu continuei durante um ano entrando em contato com filósofos da ciência do exterior, certo? Entrando em contato com eminentes epidemiologistas daqui, né, de outros países, desenvolvi um excelente diálogo com pessoas como Júlio Croda, Pedro Halal, e pudemos, ao longo desse tempo, né, criar, ainda que informalmente, um grupo
capaz de discutir um com o outro, né, as agruras que nós vivíamos e o que estávamos em termos de resposta para a Covid no Brasil. Nós vivemos uma fase muito negra, né, que foi uma fase de desconsideração da expertise. Ora, cada um de nós, né, até por uma natureza, e eu vou falar aqui um pouco freirianamente, né, tem sua expertise. Né, aquele experimento do Paulo Freire, que ele senta com lavradores, né, e ele se propõe a cada um fazer uma pergunta para o outro, e no final dá um empate 0-0, porque nem ele consegue responder nenhuma pergunta né, dos lavradores, dos camponeses, nem eles conseguem responder a dele, ou seja, há expertises diversas. Essas expertises precisam ser consideradas. Então, uma das crises que eu vejo na sociedade contemporânea é a desqualificação da expertise. A campanha do Brexit no Reino Unido tinha como um dos slogans "Don't listen to experts, listen to your heart". Quer dizer, quando você diz não ouça os especialistas, tudo bem, é possível que os especialistas tenham se tornado um grupo sociológico autoalimentado e distante da realidade. Mas certamente eles podem ser chamados à realidade. Quando você tira das pessoas que têm uma expertise a possibilidade de discutir com a população, ou quando você incita, não é, demagogicamente a população contra a expertise, o que pode resultar disso aí é algo muito semelhante à barbárie. Karl Popper, né, é alguém que eu considero, dentro das áreas de humanidades, um pouco subestimado, né, porque teve alguma participação e é identificado com um projeto liberal econômico, mas Karl Popper dizia, né, que nada é mais parecido com a tirania do que o relativismo, porque onde tudo é relativo, vale quem grita mais forte, vale quem grita mais alto, quem tem mais acesso a redes de WhatsApp, quem tem mais acessos a robôs sociais. Então, o que nós precisamos nesse momento é, de uma maneira humilde, devolver a expertise a quem a tem. E assim nós podemos dialogar com a expertise do outro, né? Como Paulo Freire dialogava com a expertise dos camponeses. Quer dizer, cada um de nós tem uma expertise que não pode ser desqualificada. E a desqualificação da expertise é um grande mal dessa última década no mundo inteiro. Movimentos antivacinais, movimentos negacionistas, terraplanistas e todos esses que nós vimos, eles nascem exatamente de uma desqualificação da opinião de experts. Promessas de curas milagrosas, tudo isso. E eu tenho tido a felicidade, que pese eu não comungar de muitas ideias políticas do nosso governador ou do nosso político, do nosso prefeito, né, e outros políticos, mas eu tenho tido a oportunidade de um diálogo produtivo com o nosso prefeito, assim como com o prefeito Edinho de Araraquara, assim como com o governador do estado, né, porque não tem adotado posturas negacionistas. E eu vejo o apoio do Ministério a nosso projeto como uma mudança de postura pelo Ministério da Saúde. Certo? Uma mudança de postura bem-vinda. Se o Ministério da Saúde passa a ter como uma das suas prioridades as vacinas, nós estamos mais próximos de atingir, em nível nacional, uma medida única para o controle dessa pandemia. Lembrando que o Brasil, desde que o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, foi fundado em 1973, é considerado mundialmente uma referência, né, em estrutura e eficiência das suas campanhas de vacinação. Eu sonho com um Brasil assim em relação à Covid. Dizer da imensa alegria, Fortaleza, de ter tido essa oportunidade de conversar contigo, de ouvir essas explicações, que a gente vai tentar rapidamente poder disponibilizar
em canais abertos da mídia, né, da internet, e te parabenizar por esse trabalho. Você já citou antes, eu assisti aquela live sua com o Halal da Sociedade de Infectologia. Lá no começo do ano passado, tinha visto tua participação em outros encontros, e essa pandemia fosse aproveitada, vamos dizer assim, trabalhada pelo Unesp como uma oportunidade para deixar a sua marca, principalmente na construção de respostas a problemas no interior do Estado. A gente vê que isso está sendo alcançado, e principalmente graças ao esforço que você e outros colegas, a gente aqui, em outros momentos, eu tive a oportunidade de falar com colegas, por exemplo, o próprio seu colega Alexandre Naime, o trabalho feito na estrutura do hospital, lidando lá na linha de frente, né, com o paciente internado. A pandemia, por ser uma doença nova, vai exigindo o tempo todo da gente uma atualização constante, né? Assim como tem os estudos agora com a vacina, os estudos ao que é a Covid de longa duração, o que são as sequelas, os impactos, são outros desafios de estudo, e a gente vê os colegas contribuindo em trabalhos como esse, muito contente. Quando eu divulgo um trabalho como esse e cito você, eu falo, eu conheço ele. Mas que é isso? O que é isso? Não, eu assim, veja, eu acho que ficou claro por todas as questões que eu falei anteriormente que esse trabalho ele tem uma imensa conjunção de forças de vontade e um tanto de sorte, né? A verdade é que a Oxford acalentava a ideia de um projeto de efetividade da vacina da AstraZeneca no Brasil, né? E lembrando, até esse momento, né, nós não temos nenhuma participação da AstraZeneca nesse estudo, né? Tem participação da Universidade de Oxford, né? Não que tenhamos qualquer interesse, né, contrário a qualquer colaboração, mas é importante dizer que até esse momento a nossa colaboração é com o Oxford, não com a empresa, com a indústria farmacêutica AstraZeneca, né? Mas havia um interesse, sim, da Universidade de Oxford, que foi quem pensou, quem, na verdade, criou essa vacina, né, de procurar uma cidade com as características ideais. Por que Botucatu tem as características ideais? Por uma coisa que remonta à década de 50, 60, quando alguém resolve que era importante desenvolver o interior paulista através de universidades de excelência, né? Então, tudo isso se constrói, né, para usar aquela velha e gasta metáfora, no ombro de gigantes, né? Então, o que a gente faz é dar aquela dentro da nossa possibilidade de suor e de carregar piano, dar o nosso apoio para algo que a gente acredita, com certeza, que é muito importante, não só para a saúde da população, mas também para demonstrar a credibilidade do estudo da universidade pública e gratuita, né, no Brasil. Nas suas palavras, eu acho que vou reafirmar o que eu disse, Luiz. Eu acho que é importante, nesse momento, ressaltar isso. Você tem à frente de projetos como esse, né, pesquisadores que têm uma visão forte da política de saúde, que tem uma visão forte do SUS, do que ele já construiu, da importância da universidade pública, e é isso que vai permitir que um empreendimento desse tipo de pesquisa tenha sucesso, né? É essa crença no SUS, no que se conhece, no que se construiu, e na importância, então, da construção da pesquisa pela universidade pública.
Obrigada, Cássio. Obrigado, Ana. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ana. Boa Obrigada, noite. Pará, pelo convite. Muito obrigado.